engana quem pensa que a telenovela La Intrusa é o remake ou que é parecida com a telenovela La Usurpadora. La Intrusa deveria se chamar La Madrasta Intrusa. Eu assisti alguns capítulos e tive a seguinte análise sobre essa telenovela. Fica até o final do vídeo para você saber a opinião da muchacha brasileira. Olá, muchachos e muchachas brasileiras, tudo bem com vocês? E a atriz Gabriela Spanik dá vida a Virgínia, uma bela mulher de coração muito nobre, que trabalha como governanta na casa da renomada família Junqueira. Virgínia é a governanta da casa, mas ocupa um lugar especial e um lugar de intrusa. Calma que você já vai entender. Virgínia ama um dos filhos de seu patrão, Dom Rodrigo Junqueira, pois Dom Rodrigo tem 6 filhos: Júnior, que é o mais velho, Carlos Alberto, Raquel, Violeta, Aldo e Memo. E o ator Arturo Benite dá vida a Carlos Alberto, o grande amor de Virgínia. Carlos Alberto também ama Virgínia, mas está comprometido com Anabela, que é interpretada pela atriz Dominica Paletta, uma garota ambiciosa e tem um amor obsessivo por Carlos Alberto. Mas Virgínia continua sua vida como governanta, mesmo amando o filho de Dom Rodrigo. O ator Guilherme Cantu dá vida ao filho mais velho. Seu personagem é o Júnior, um homem mau, agressivo e ganancioso, e a todo momento tenta seduzir Virgínia e seduzir a personagem Lupita, outra empregada da casa, que é interpretada pela atriz Marlene Favela. E Lupita, no decorrer dos capítulos, acaba caindo na rede de Júnior. A atriz Chantel Andere dá vida à personagem Raquel, uma mulher chata e soberba, e odeia Virgínia, pois ela acha que Virgínia é uma intrusa em sua casa. A atriz Carla Álvares, sua personagem é Violeta, uma jovem insegura que sofre e precisa de atenção, carinho, e odeia Virgínia também. O ator José Maria Torres, seu personagem é Aldo, um jovem de bons sentimentos e vive a vida sem compromisso. E o caçula dos Junqueiras, o Memo, que é a paixão de Virgínia, pois Virgínia dá toda a atenção e carinho para ele porque ele é um menino muito pequeno. E o ator Henrique Lizaldi é o Dom Rodrigo, um homem de caráter forte, que se vê em um beco sem saída, pois os médicos dão o diagnóstico a Dom Rodrigo que ele tem poucos dias de vida e dá 2 opções a Dom Rodrigo: para ele operar ou fazer tratamento com medicamentos, e Dom Rodrigo decide fazer a cirurgia, mesmo sabendo que talvez não vai regressar para sua família. E daí, para a telenovela La Intrusa ganhar mais partida na história, Dom Rodrigo, sabendo que pode morrer por sua enfermidade, para não deixar seus filhos desamparados, ele suplica a Virgínia que cuide da herança de seus filhos, mas para isso ela precisa aceitar se casar com ele, pois Dom Rodrigo está convencido de que ele não vai regressar da cirurgia com vida. E seus filhos irresponsáveis e esbanjadores, com exceção do caçula Memo, seus filhos maiores irão detonar toda a fortuna dos Junqueiras. E Dom Rodrigo, por confiar em Virgínia, ele joga essa carga bem pesada sobre os ombros dela. E Dom Rodrigo convence Virgínia a se casar com ele, assim Virgínia terá todo o poder de senhora, de madrasta e de esposa da casa. Deu para entender agora por que Virgínia é a intrusa. E seus filhos vão odiá-la mais ainda. E Carlos Alberto, enfurecido, apesar de estar namorando com Anabela, ele ainda ama Virgínia. E assim todos acreditam que Virgínia é uma intrusa. Na verdade, ela está se sacrificando pelos filhos mal agradecidos de seu patrão. E Dom Rodrigo vai para Nova York tal cirurgia, e para acelerar um pouquinho essa história, Dom Rodrigo não resiste à cirurgia e chega a notícia à família Junqueira que ele morreu na mesa de cirurgia. Seus 6 filhos agora estão órfãos de pai, com uma madrasta intrusa. Virgínia vai sofrer o pão
que ele amassou. Pois com essa carga pesada de ser desprezada pelos enteados agora, pois eles a veem como uma intrusa. A atriz Dominica Paletta é a Annabella, uma mulher bonita, sedutora, mas é invejosa, ambiciosa, igual a sua mãe Maximiliana. E o ator Sérgio Sendel, ele é o Danilo, irmão de Annabella, e ele está encantado e atraído por Virgínia. Ele faz de tudo para conquistar Virgínia, mas Virgínia só tem olhos para Carlos Alberto. E Danilo e Annabella têm mais uma irmã, que é a Maricruz, que estuda fora do país, que ao longo dos capítulos vai regressar. Annabella e Danilo são filhos de Alírio e Maximiliana. Ambos são um casal ambicioso e maléficos. E Maximiliana apoia sua filha Annabella de fisgar Carlos Alberto. Mas Alírio é contra esse casamento, pois ele odeia os Junqueiras e quer destruir toda a família de Dom Rodrigo, começando pela fábrica de Dom Rodrigo. Mas sua esposa ambiciosa, Maximiliana, convence que Annabella precisa se casar com Carlos Alberto para eles colocarem a mão na fortuna junqueira. E passando o tempo, Carlos Alberto e Annabella anunciam seu noivado. E no dia da reunião familiar para comemorar o noivado, todos presentes na sala, Annabella vê um homem pelas cortinas, causando um mistério na sala. Mas esse momento cai no mar do esquecimento. Mas você que está assistindo a esse vídeo agora, anota aí: uma sombra de um homem pelas cortinas. E Virgínia agora trabalha na fábrica também, para controlar e cuidar da fábrica da família Junqueira, ou melhor, a fábrica de seu ex-marido e de seus enteados. E para acelerar um pouco mais, Virgínia escuta uma voz parecida com a de Dom Rodrigo, mas ela é convencida por Juvencio, que é o empregado da fábrica. Ele diz a Virgínia que é uma alucinação dela, pois Dom Rodrigo está morto, mas só para ficar registrado, o corpo de Dom Rodrigo foi cremado e as cinzas já veio direto de Nova York. Pegou a visão? E no capítulo adiante, Dom Rodrigo regressa como uma ave fênix das cinzas. Ou melhor, ele não morreu na cirurgia. Correu tudo bem, porém ele teve mais alguns anos de vida. Mas Dom Rodrigo ficou vivendo escondido. Uma história meio louca. E aí, tá gostando da história de La Intrusa? Espera mais um pouco que tem mais história de novela mexicana. Agora Dom Rodrigo regressou, apareceu para Virgínia e para seus filhos e para Sagrário, que é uma empregada de confiança de Dom Rodrigo. E adivinha, Dom Rodrigo agora está enamorado de Virgínia. E agora Virgínia entra em desespero, pois o combinado foi só se casar e nada de cumprir os deveres de esposa. E Carlos Alberto fica com muito ciúme, pois agora seu pai está vivo, ele está muito feliz por isso, mas a sua amada Virgínia terá que cumprir o seu papel como esposa. E Sagrário, a empregada de confiança de Dom Rodrigo, esconde um grande segredo, as 7 chaves, pois um dos filhos de Dom Rodrigo é filho adotivo. E adivinha, a verdadeira mãe é a Sagrário. E tem muita história e reviravoltas. E uma das reviravoltas é que o padrasto de Virgínia, antes de morrer, deixou Virgínia aos cuidados de Dom Rodrigo. E a herança de Virgínia para Dom Rodrigo administrar. E Dom Rodrigo gastou tudo, além de colocar uma carga sobre os ombros de Virgínia de cuidar da fortuna de seus filhos. Dom Rodrigo não cuidou da herança de Virgínia e ainda roubou ela. Ele gastou tudo e ainda vem com essa de que está apaixonado por Virgínia. La Intrusa ganha um rumo totalmente na contramão de um final feliz das novelas mexicanas, porque Virgínia, quando finalmente vence todos os obstáculos para viver seu grande amor ao lado de Carlos Alberto, ela sofre um acidente e acaba ficando cega. E daí sofre mais um pouco durante a novela. E quando Virgínia e Carlos Alberto finalmente se casam, passa um tempo, Virgínia é diagnosticada com uma doença no cérebro e descobre também que está grávida. E no dia do parto, ao dar à luz a sua filha, ela morre. Eu já sei, ela sofreu e morreu. E daí começa a segunda parte da novela La Intrusa.
A irmã gêmea de Virgínia, a personagem Vanessa, vai aparecer para se vingar e cuidar da sobrinha. Meio confuso. E para acelerar um pouquinho, no final, Vanessa ainda se casa com Carlos Alberto. A diferença da telenovela La Usurpadora para La Intrusa é que a irmã gêmea Virgínia, que é a boa, ela é governanta, cuida de toda a família, se comprometendo com seu patrão de cuidar de todos os filhos quando ele morre. E ela se casa com o patrão. Já em A Usurpadora, a Paulina é obrigada por sua irmã Paola a ocupar seu lugar para ela curtir a vida. E Paulina acaba se apaixonando pelo cunhado e amando os sobrinhos como seus filhos. La Intrusa é muito diferente de La Usurpadora, com uma diferença que Vanessa, por ser a irmã gêmea ambiciosa, meio que parecida com a Teresa, ela aparece para se vingar da família Junqueira, pois eles destruíram a vida de Virgínia. Mas no decorrer da novela ela acaba se regenerando e indo para o bom caminho. Já em A Usurpadora, Paola é má até o último minuto do segundo tempo. Uma adaptação da telenovela venezuelana Valentina de 1975. La Intrusa mexicana conta com um elenco de primeira e todos estavam bem novinhos. E sem contar que a maioria dos atores de La Intrusa são da telenovela La Usurpadora. Eu achei isso muito bacana. Eu, muchacha brasileira, não gostei dessa telenovela. Achei uma história boa até um certo ponto, mas não gostei da Virgínia sofrer tanto e morrer. E o espírito de Virgínia, quase na reta final, Alberto vai ficar meio tantando as ideias, se sentindo culpado, com remorso. Eu não caminho livre para a irmã. Poderia ter um final, surgir um novo amor na vida dela, ter um final menos sofrido. Eu particularmente não gostei. Eu assisti alguns capítulos, assisti do primeiro ao 10º capítulo, assisti o capítulo 30, 30. O SBT comprou os direitos da novela e já dublou há 20 anos. E a novela, que essa notícia não é tão relevante, porque agora La Intrusa, se você, depois de saber a história, quer assistir assim mesmo, você vai ter a oportunidade de assistir ela na plataforma da Globoplay, porque ela vai chegando esse ano ainda. E se você curtiu esse vídeo de madrasta intrusa, deixa aquele like lindo que só você consegue clicar. E se você é nova ou novo aqui no canal Muchacha Brasileira, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no canal Muchacha Brasileira. Fica à vontade para deixar seus comentários, sugestões de vídeo, deixar seu like e fica à vontade que aqui no canal Muchacha Brasileira, aqui a gente vai falar e conhecer história das novelas mexicanas e séries mexicanas que a gente tanto ama. E você que está na mesma, sem compromisso sério com o canal Muchacha Brasileira e ainda não é inscrito no canal, é agora ou nunca. Se inscreve logo! Se inscreveu? Então fica à vontade, vamos interagir junto das telenovelas mexicanas que eu e você tanto amamos. E você que já tem a chave de casa, já faz parte do canal Muchacha Brasileira, muito obrigado por fazer parte do canal, obrigado pelas sugestões de vídeo, seus comentários e por estar sempre ligado ou ligada aqui no canal Muchacha Brasileira. Obrigado pelo carinho e por estar sempre interagindo. Beijos e até mais!